Existe um tipo de cansaço que não vem do que você faz, vem do que você deixou de ser. É como caminhar por uma casa onde os móveis ainda estão lá, mas a luz nunca é suficiente para enxergar quem morava nela. Eu aprendi a reconhecer esse cansaço, não pelo peso nos ombros, esse eu já conhecia, mas pelo peso do espaço vazio dentro do peito. Não é barulhento, é o contrário. É silencioso de um jeito que ocupa mais espaço do que o barulho jamais ocupou. Um pensamento que você tenta descartar, mas que volta. A luz fraca do dia que parece nunca ser suficiente. A sensação de que você está longe de casa, mesmo estando dentro do próprio quarto. A mente não adoece do que ela sente. Ela adoece do que ela não consegue mais localizar, do que ela carrega sem ter nome para carregar. Esse vídeo é sobre isso. Não sobre os sentimentos que você conhece pelo nome, sobre os que vivem debaixo do nome e que são, sempre, maiores do que a palavra que você tentou colocar sobre eles. Eu me lembro de um período em que continuei usando as mesmas xícaras. Isso parece banal. E é. Mas é exatamente na banalidade que as coisas mais pesadas se escondem, porque nelas você não tem defesa preparada. A xícara era de alguém que não estava mais. Não da forma que você talvez esteja pensando. A ausência tem muitas formas, e nem todas têm endereço definitivo. Mas a presença havia partido, e o objeto havia ficado. E toda manhã eu segurava aquela xícara com as duas mãos, como se segurar com força suficiente pudesse fazer alguma coisa que eu não sabia nomear. Os objetos dos que partem são cruelmente neutros. Eles não sabem o que custam. Ficam exatamente onde foram deixados, sem nenhuma consideração pelo preço que cobram cada vez que você os vê. E foi aí que comecei a entender algo sobre como a mente adoece de coisas que não têm nome. A mente não processa a ausência de uma vez, ela a processa em fragmentos. Um fragmento quando você vê a xícara, um quando você ouve aquela música, um quando alguém faz um gesto que lembra um gesto que você não vai mais ver. Cada fragmento sozinho parece suportável, mas o acúmulo silencioso, dia após dia, sem que você identifique o que está acontecendo, esse é o mecanismo. Não a perda em si, mas o gotejamento constante de uma perda que você ainda não terminou de processar. A casa continua, os móveis continuam, a rotina continua. Só a luz parece diferente, e você não consegue explicar para ninguém por que a luz parece diferente. Então, para de tentar explicar e carrega sozinho. Há uma pergunta que começa silenciosa e vai ficando mais alta com o tempo. Ela não se anuncia, aparece no meio de coisas banais, no trânsito, no chuveiro, naquele momento justo antes de dormir em que a mente acha que você baixou a guarda. Eu falhei de alguma forma. Em algum lugar, de alguma forma. Fiz o suficiente. Disse o que precisava ser dito. Estava presente quando deveria ter estado. A mente, quando não encontra resposta para o que perdeu, começa a fabricar perguntas. E essas perguntas não têm a intenção de ser cruéis, elas têm a intenção de resolver. O cérebro quer fechar o que está aberto. Quer encontrar a causa que, se fosse mudada, teria mudado o resultado. Quer construir um raciocínio que transforme o incontrolável em algo que poderia ter sido controlado. Porque controlável significa que da próxima vez você pode fazer diferente. E incontrolável significa que você está completamente exposto ao que o mundo decide te tirar. E essa segunda opção, a da exposição total, é insuportável demais para ser aceita. Então a mente prefere a culpa. Prefere a narrativa de que você falhou a aceitar que às vezes não havia nada a fazer. Prefere carregar a dívida de um passado que não pode ser renegociado, a se sentar com o vazio de não ter tido controle nenhum. É o hábito de voltar a uma cena que já acabou, tentando mudar as falas de um diálogo que o tempo já apagou. Você encontra a cena, você faz diferente, na sua versão reescrita. E então você acorda, e a cena ainda é como foi. A ruminação não é fraqueza, é um sistema de proteção mal calibrado. Um mecanismo construído para guardar você, que ficou rodando sem encontrar o botão de parar. Existe uma versão do tempo que foi descrita com uma precisão que me assustou quando li pela primeira vez. Ela não dizia que a vida era curta, dizia que nós a desperdiçamos e que há uma diferença enorme entre as duas afirmações.
Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E quando li isso num período em que eu estava carregando o peso desse vazio sem nome, entendi do que ele falava de um jeito que não havia entendido antes. Porque quando a mente está presa num passado que não pode ser mudado, ou antecipando um futuro que ainda não existe, o presente simplesmente passa. Não porque você não estava lá, mas porque você estava lá com o corpo e em outro lugar com a mente. E é a mente que faz a experiência existir. Os dias viram uma sucessão de pensamentos descartados. A força que um dia te carregava se transforma num peso que você apenas arrasta. Você para de viver e começa a durar. E durar parece viver do lado de fora. Tem a mesma aparência. Você acorda, você vai, você volta, você dorme. Mas por dentro há um compasso perdido. O ritmo que distingue estar presente de estar apenas presente fisicamente. Eu conheci esse estado. Não é dramático. Essa é a armadilha. É tão sem drama que você não identifica como problema, só como cansaço, como rotina, como uma fase. Mas a vida está passando nessa fase. Cada dia que você dura em vez de viver é um dia real que aconteceu e que não vai acontecer de novo. E isso, o irreversível do tempo, é a única coisa que pode ser considerada verdadeiramente urgente. Tem uma imagem que ficou comigo e que eu não consegui deixar ir tão cedo quanto queria. A porta que se fecha. Não a porta simbólica das metáforas motivacionais, a porta que fecha quando uma oportunidade acaba. Não essa. A porta real. A última vez que alguém saiu por ela. O momento em que você viu as costas de alguém pela última vez sem saber que seria a última. Porque você nunca sabe quando é a última vez. E isso é o que torna a memória uma coisa tão imprecisa e tão pesada ao mesmo tempo. Ela guarda as últimas vezes sem ter avisado que eram as últimas. Há uma estrada que você toma sozinho. E há caminhos que a pessoa que partiu tomou, para lugares onde você não pode seguir com certeza, pelo menos não agora, não no tempo em que ainda existe essa vida que você está vivendo. E você fica do lado de cada porta, com o quarto ainda cheirando ao que era, com o silêncio que tem o formato exato da voz que não está mais lá, com a pergunta que não tem a quem fazer. Você estava me vendo? Você sabia quanto eu me importava? Não há boa resposta para perguntas assim. Não há resposta que dissolva o espaço entre quem ficou e quem partiu. Mas eu aprendi algo sobre essas perguntas. Elas não precisam de resposta para que você siga. Elas precisam de espaço para existir sem que você as empurre para baixo toda vez que sobem. Porque o que você empurra para baixo não desaparece. Acumula. E um dia sobe com uma força proporcional ao tempo que ficou represado. A mente adoece do que não foi dito, do que ficou na garganta quando a porta se fechou, do "eu queria que você estivesse aqui", que você nunca teve a chance de dizer, ou que disse e não foi suficiente, porque nunca é. Tem uma imagem que ficou comigo e que eu não consegui deixar ir tão cedo quanto queria. A porta que se fecha. Não a porta simbólica das metáforas motivacionais, a porta que fecha quando uma oportunidade acaba. Não essa. A porta real. A última vez que alguém saiu por ela. O momento em que você viu as costas de alguém pela última vez sem saber que seria a última. Porque você nunca sabe quando é a última vez. E isso é o que torna a memória uma coisa tão imprecisa e tão pesada ao mesmo tempo. Ela guarda as últimas vezes sem ter avisado que eram as últimas. Há uma estrada que você toma sozinho. E há caminhos que a pessoa que partiu tomou, para lugares onde você não pode seguir com certeza, pelo menos não agora, não no tempo em que ainda existe essa vida que você está vivendo. E você fica do lado de cada porta, com o quarto ainda cheirando ao que era, com o silêncio que tem o formato exato da voz que não está mais lá, com a pergunta que não tem a quem fazer. Você estava me vendo?
Você sabia quanto eu me importava? Não há boa resposta para perguntas assim. Não há resposta que dissolva o espaço entre quem ficou e quem partiu. Mas eu aprendi algo sobre essas perguntas. Elas não precisam de resposta para que você siga. Elas precisam de espaço para existir sem que você as empurre para baixo toda vez que sobem. Porque o que você empurra para baixo não desaparece. Acumula. E um dia sobe com uma força proporcional ao tempo que ficou represado. A mente adoece do que não foi dito, do que ficou na garganta quando a porta se fechou, do "eu queria que você estivesse aqui", que você nunca teve a chance de dizer, ou que disse e não foi suficiente, porque nunca é. Existe um exercício que você pode praticar todo fim de dia, não uma lista de conquistas, não uma avaliação de desempenho, algo diferente, mais honesto e mais difícil, um inventário. Que parte de hoje foi verdadeiramente minha, ou fui apenas o eco de alguém que já partiu? Essa pergunta, quando você a faz de verdade, é uma das mais reveladoras que existem, porque quando a mente está presa na ausência de alguém, há um efeito colateral que raramente se menciona. Você para de ser o protagonista dos seus próprios dias. Os dias passam sendo organizados em torno do que falta, não do que está. E o que está, por não ser o que faltou, parece insuficiente, parece menor, parece uma versão diminuída do que a vida deveria ser. Mas a vida que está acontecendo agora não é menor, ela é diferente, e diferente de algo que se perdeu não é a mesma coisa que pior. O inventário honesto não nega o que se foi, não pede que você faça as pazes com o que dói antes de estar pronto. Não tem pressa nem expectativa de cura imediata. Ele pede apenas uma coisa, que você localize, em cada dia, algum ponto em que você foi real, em que você esteve presente como você, não como o negativo fotográfico de alguém que não está mais. E fui descobrindo que esses pontos existem, mesmo nos dias mais pesados, mesmo nos dias em que a xícara pesa e a luz parece diferente e a porta permanece fechada. Existe um momento em que o café ainda está quente. Existe uma conversa que acontece no presente, não na memória. Existe algo pequeno e real que está aqui, agora, e que não pede que você resolva nada para ser experimentado. O inventário não cura o vazio, mas impede que o vazio ocupe cada centímetro do espaço disponível. E isso, o espaço que você preserva para o que ainda é real, é o que começa a reconstruir a fundação. Tem algo que aprendi que não sei se consigo descrever com precisão, mas vou tentar. A ausência de alguém que foi importante não é apenas perda, porque existe, dentro de cada pessoa que importou de verdade, algo que não vai pela porta quando o corpo vai. Vai na forma em que você aprendeu a ver o mundo por causa dela, na bondade que ela te mostrou e que ficou como referência de como bondade se parece, na força que ela teve e que você observou de perto o suficiente para que algo daquela força passasse para você por osmose, por convivência, pelo simples fato de ter estado no mesmo espaço por tempo suficiente. Há um pedaço de quem amamos que não pode ser separado de nós, não porque é metáfora, mas porque somos, em parte, feitos de quem amamos, e essa parte não pode ir pela porta. Eu continuei me preocupando depois que partiu, com coisas que a pessoa teria dito que não valiam a preocupação. E então lembrava, ela entenderia, ela sempre entendeu, mais do que eu mesmo às vezes. E a mente que havia estado adoecendo de ausência começa a sarar, devagar, não linearmente, com recaídas, quando você encontra o que permaneceu, não o que foi, o que ficou. A vida é fugaz, isso é um fato que não tem conforto racional, só emocional. Os problemas que parecem imensos agora vão passar, não porque são pequenos, mas porque o tempo avança independente deles, e você vai continuar avançando com ele, não sem as marcas, mas com elas e com o que elas ensinaram sobre a capacidade de amar algo que dói quando vai embora. No fundo, eu sei, não como certeza religiosa, como certeza do coração que se nega a aceitar que o amor não atravessa a porta, que nos encontraremos de alguma forma, que este não é o fim de tudo que existiu, e que enquanto isso não acontece, a força que me carregou até aqui
ainda está aqui, dentro do que ficou, dentro de mim. Se você chegou até aqui carregando algo que não conseguia nomear, espero que uma parte disso tenha encontrado espaço para respirar. Não precisa ter nome para ser real, não precisa ser resolvido hoje para ser reconhecido hoje. E se alguém que você ama está carregando esse peso em silêncio, às vezes o gesto mais poderoso não é ter as palavras certas, é ficar, é estar, é ser a presença que impede que o silêncio vire ausência. A gente se vê na próxima clareza.